Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro de João. E hoje falaremos sobre o capítulo 18. E vamos abordar praticamente versículo por versículo até o versículo 40. Então, antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o Deus que salva, que liberta, que cura, que restaura a alma, Pai. Por isso nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, ó Pai. E agora nesse momento, Pai, que nós estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender a Tua palavra, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, Pai, dar-nos compreensão, discernimento, para aprendermos, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Livra-nos de todo mal e abençoe nesse momento. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo do livro de João, no capítulo 18. Em João 18, Jesus é traído e preso no jardim de Getsemane. Judas Iscariote, um dos seus discípulos, conduz as autoridades até Jesus, onde é levado sob a custódia. Pedro tenta defender Jesus cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco, mas Jesus o instrui a guardar a espada, e Jesus então é levado perante o sumo sacerdote, Caifás, para interrogatório. Durante esse tempo, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, exatamente como ele havia predito. Este capítulo marca o início dos eventos que levaram à crucificação de Jesus e destaca o tema de traição, negação e cumprimento do plano de Deus para a salvação. A narrativa de João enfatiza a firmeza de Jesus e sua prontidão sem ser levado, tornando inútil a traição de Judas de um lado e a tentativa de Pedro exibir sua lealdade do outro lado. Aqui está incluída a narrativa da prisão e da transferência de Jesus para a casa do sumo sacerdote. Lá em João 18, no primeiro capítulo diz: tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessou o vale do Cedron. Havia ali um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Quer dizer, depois da oração, Jesus levou seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron. A palavra ribeiro indica uma corrente que mana no inverno. O destino era um jardim que ficava ao lado oriental. Mateus e Marcos dão o nome de Getsemane. João não diz nada sobre a agonia no jardim, embora mostre ter conhecimento da luta em oração que teve o jardim por cenário. Não sabemos por que omitiu esse incidente. Talvez estivesse tentando destacar o elemento da confiança na atitude de Jesus, a qual já foi expressa na oração e agora passa a ser demonstrada em sua paciência e atitude. Já em João 18:2, ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Então, essa questão, talvez Jesus e seu grupo costumassem passar a noite ali, conforme Lucas 21:37. Por isso, Judas sabia onde devia procurar o Senhor naquela noite. Já no versículo 3, então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou no jardim com lanternas, tochas e armas. Então Judas também entrou com um grupo no jardim
Mas que contraste! A escolta indica um grupo de cerca de 600 homens, mas não quer dizer que estivessem todos presentes nessa ocasião. Estava alojado no castelo de Antônia, de norte da área do templo. Os que parece às autoridades judias tinham o direito de convocar esses soldados para ajudá-los em qualquer emergência que ameaçasse o interesse público. A cidade estava cheia de peregrinos que iam assistir à festa, muitos dos quais simpatizavam com Jesus e poderiam causar problemas se estivesse por perto quando ele fosse preso. Guardas era a guarda do templo que estava a serviço dos líderes judeus, conforme lá Atos 5:22. Levaram luzes para procurar sua presa e carregavam armas para derribar qualquer resistência que surgisse. Já no versículo 4, sabendo de todas as coisas, que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: quem buscais? Porque esse é um forte traço joanino na apresentação de Cristo e destaca especialmente em relação ao acontecimento da paixão. Nada temos do nosso Senhor de surpresa. Adiantou-se, conforme 18:1, e muitas vezes repetida a ênfase dada à saída do Filho, vindo do Pai para o mundo, mais relativa àquela ocasião, que deu como exemplo que Jesus pergunta: a quem buscais? A pergunta serviu para o grupo que se aproximava em defensiva e momentânea, obrigando a declarar que seu único objetivo era Jesus. Isso nos tornou mais fácil pedir que os discípulos tivessem permissão de seguir o seu caminho. Já no versículo 5, respondeu Jesus, o Nazareno. A multidão indicou que não reconhecia por causa da obscuridade e a distância em que se encontrava. E Jesus falou: sou eu. Literalmente, eu sou. Esta afirmação pode indicar simples identificação, como em 9:9, ou pode também dar a entender o ministério majestoso no nome do próprio Deus. Talvez ambos os elementos estivessem fundidos neste caso. E Judas estava também com eles? Finalmente, ele se encontrava no seu próprio elemento, misturando-se com o inimigo de Jesus. Já no versículo 6, quando Jesus lhe disse: sou eu, recusaram e caíram por terra. E aqui não há nada de milagroso. O comportamento de Jesus, mas o fato que avançou na direção dele, em vez de procurar fugir, deixou seus capturadores nervosos. Lembre-se que alguns desses homens não foram capazes de agarrá-lo anteriormente. Sem dúvida, a majestade do seu último pronunciamento teve algo a ver com sua reação também. Já no versículo 7 e 9, nós temos ali: quando a multidão confessou novamente o seu objetivo era Jesus de Nazaré, ele pôde logo pedir que os discípulos tivessem permissão de partir. A segurança física dele, nessa ocasião, pode ser considerado como a prova que sua preservação espiritual estava assegurada. Já no versículo 10 e 11, a atitude de Pedro em recorrer ao uso da espada é compreensível, à vista de sua declaração de lealdade em João 13:37. A posse da espada explica pelo conselho de Cristo em Lucas 22:35-38. A espada era um símbolo nos dias de luta que estava à frente, mas não era destinada a uso literal. E aí porque da repreensão de Jesus. O fato de João mencionar o nome do servo e especificar a orelha é uma indicação de que foi testemunho ocular. Malco não era um dos oficiais, mas um escravo pessoal do sumo sacerdote. Então aí vemos aí a partir do 12, Jesus é levado a Anás e Caifás, que diz lá no 12: então a escolta, o comandante e os guardas dos judeus
prenderam Jesus e amarraram. Então, prenderam, com o próprio Jesus pedindo que não resistisse ao grupo de soldados, levado por seu capitão, comandante, e auxiliado pelos oficiais judeus. Prenderam Jesus e o matariam. Não queriam se arriscar a qualquer deslize do seu plano. Os sinóticos falam de Jesus aparecendo diante de Caifás, mas nada dizem sobre Anás, nesse caso. Primeiramente, chama a atenção do leitor para o material que agora está sendo acrescentado, a narrativa dos sinóticos. Embora Caifás, o genro de Anás, fosse o sumo sacerdote naquela ocasião, o próprio Anás estava longe de se conservar inativo. Além de Caifás, Anás tinha diversos filhos que sucederam nesse cargo, dando esta família um monopólio de sumo sacerdote por mais de meio século. Lá em Lucas é o único escritor que menciona Anás, conforme Lucas 3:2 ou Atos 4:6. Fontes judias deram ao regime de Anás o rótulo de corrupto. A opinião de Caifás sobre Jesus já foi atada ao Sinédrio. Agora, pulando lá para o versículo 15, Pedro nega Jesus. Então a gente tem que, incitado por sua declaração de lealdade ao Mestre, na presença dos discípulos, Pedro seguiu Jesus, outro discípulo. Esta figura anônima pode ser do próprio João, conhecido do sumo sacerdote. A palavra conhecido se encontra outras vezes em Lucas 2:44 e Lucas 23:49. Essa ligação, que pode ser buscada, muitas provavelmente através de sua mãe e respectiva família, capacitou João de obter a admissão de Pedro no pátio interno. Lá no versículo 17, já a moça que trabalhava como porteira desafiou ao se identificar, provavelmente deduzindo que Pedro tinha ligação com Jesus, pois sabia que João tinha, mas obteve uma negativa. Já no versículo 18, agora Pedro deparou com os capturadores de Jesus, aquecendo-se diante de um fogo no pátio. João interrompe a história da negativa de Pedro a fim de conter o que estava acontecendo, lá dentro onde Jesus estava sendo examinado. Partindo para o versículo 19 e 20, então o sumo sacerdote interrogou Jesus. Ao que parece, é Anás. Não era um julgamento, pois o sinédrio não fora convocado. Antes era um interrogatório para obter evidência e ser apresentada a este organismo quando se reunisse horas depois. O interrogatório tocou nos discípulos e a doutrina de Jesus. Não se sabe se Anás tinha em mente processar os discípulos. É mais provável que estivesse esperando obter uma confissão de que esses homens estavam sendo preparados para uma atividade revolucionária. Jesus ignorou a pergunta, nos quis dizer a respeito do seu ensinamento. Negou detalhes de instruções secretas que pudessem ser interpretadas como conspiração e contra as autoridades. Ele ensinava francamente os lugares públicos, tais como as sinagogas e os templos. Seu ensinamento não era subversivo. Já no versículo 21, por que me interrogas? Jesus falou, por que me interrogas? Perguntas aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Jesus falando. Jesus deu a entender que o processo era ilegal, não havia testemunha. Ele estava sendo levado a aplicar-se com seu testemunho. Já no versículo 22, um dos guardas que estava ali, outros ficavam no pátio, achou a resposta e era imprudente e esbofeteou Jesus para torná-lo mais dócil em sua atitude para com o sumo sacerdote. Já no 23 e 24,
Respondeu Jesus: eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Quer dizer, quando Cristo apontou injustiça envolvida, nem o criado de Anás pudesse justificar tal atitude. Não havia nada a fazer, além de enviar o prisioneiro a Caifás. Já no 25 e 27, a narrativa retorna a Pedro, enquanto Cristo estava negando as insinuações apontadas contra ele e fazia com justiça. Pedro negava ao seu Senhor, pecando, e as duas perguntas feitas a Pedro foram bastante diferentes. A primeira foi insinuante, como se esperasse que negasse o seu relacionamento com Jesus, enquanto que a segunda levou a definir a sua própria pergunta, implicando na sua culpa. Foi reconhecido como aquele que empurrara a espada no jardim. E o cantado calo lembrou Pedro da petição do Senhor e provou-lhe seu pecado. Canta do galo era o nome que estava a terceira da quarta vigília, da quais a noite era dividida. Agora, já no versículo 28, Jesus perante Pilatos. Então os judeus levaram Jesus à casa de Caifás para o prelatório. Era cedo de manhã e para se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, não entraram no pretório. Então, nada se diz a respeito do que aconteceu na casa de Caifás. Presume que os leitores estejam familiarizados com a tradição sinótica das deliberações tomada no meio da noite e na sentença formal, decretada pelo concílio de manhã cedo. O pretório é uma tradução do latim praetorim, ou quartel-general do governador. Veja a discussão em 19:13. Poderá comer a Páscoa os líderes judeus que ficarem cerimonialmente limpos. Não podia entrar no alojamento dos pagãos, estava mais preocupado com a purificação ritual do que o cumprimento da justiça. Estava ascendendo de sangue. Já no versículo 29 e 30, o Sinédrio não preparou uma acusação formal contra Jesus para apresentar a Pilato. Esperaram que o governador aceitasse sua palavra sem discutir a acusação de que este homem era um malfeitor. A resposta foi petulante. Os judeus não gostavam de Pilatos e nós é lícito matar ninguém. Tudo o que os judeus queriam era um veredito de morte e que a autoridade do governador encobrisse suas próprias decisões contra Jesus. A perda do direito de infligir a pena de morte fazia os judeus tomarem consciência de que era um povo subjugado. Havia exceções, como no caso de uma pessoa mesmo que um romano, que trapassava a barreira que separa o pátio dos gentios e das partes interior da área do templo. A morte de Estevão parece contradizer a declaração de João, mas deve ter passeado no conhecimento que os judeus tinham e que o governador não tinha como interferir no caso. Já no versículo 32, Jesus predisse que morreria por crucificação, um método romano de castigo, enquanto que os judeus usavam pedras, conforme Mateus 20:19. E já no 33, então Pilatos tomou o caso em suas próprias mãos, interrogando Jesus no pretório. Parece que João supõe que Jesus e seus eleitores conhecessem a narrativa do sinótico, a quais incluem a atuação dos judeus contra Jesus, dizendo que ele se declarara rei da nação. Pilatos foi obrigado a examinar este assunto com base em possível intentona revolucionária. És tu o rei dos judeus? O pronome tu é enfático, como se Pilatos estivesse surpreso que a aparência e a atitude de Jesus
de Jesus, tampouco se adaptasse às prestações de um rei, e o prisioneiro parecia inofensivo. No versículo 34, antes de responder à pergunta de Jesus, precisava saber se ele vinha do próprio Pilatos, na qualidade de um oficial romano, ou se fora simplesmente passado adiante como um boato. Talvez o sumo sacerdote tivesse discutido, no caso com Pilatos, quanto este solicitou os soldados romanos para ajudá-lo a prender Jesus. Já no versículo 35, Pilatos, não querendo ser apanhado numa confissão e que tinha algo a ver com a situação, jogou a responsabilidade sobre os judeus, a sua própria gente. Dificilmente Pilatos poderia ser sentido o fato sugerido por suas palavras, conforme João 1,11. Já no versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Isso Jesus falando, né? E aí, ele não diz que este mundo não está na esfera da sua autoridade, mas que a sua autoridade não tem origem humana. Ele não era uma ameaça à autoridade romana. No seu reino não havia lugar para o uso da força. Já no 37, Pilatos ficou perplexo. Aí estava um homem que tinha falado no seu reino 3 vezes em rápida sucessão, mas não tinha nenhum sinal externo de realeza. Logo, tu és rei? Perguntou. Pilatos dificilmente creria que alguém pudesse tomar por rei a figura que estava diante dele. Tu direis que sou rei? Jesus falando. Jesus estava em afirmar que ele era rei, para que Pilatos não entendesse mal a natureza do seu reino, o qual nele agora explicou em termo de verdade. Cristo viera para testemunhar dele, como falava Jesus, ouve a minha voz. Já no 38, versículo, Pilatos viu que Jesus não se interessava em política ou negócio de Estado, estava longe de ter um espírito belicoso, pois isso encerrou a entrevista, comentando um tanto desdenhoso o que parece que é a verdade. Ele não era filósofo nem um homem religioso, mas um homem de ação, satisfeito em ver que os prisioneiros não apresentavam perigo em Roma, informou disso os judeus que esperavam do lado de fora. Não acho que nele há crime algum. Se ele não se referia à ausência de pecado, mas de inocência diante das coisas pelas quais os judeus acusavam. Aí no 39, nós vemos, perguntou Pilatos, que é verdade? Tendo dito isso, tomou aí ter com os judeus e lhe disse, não acho que nele crime algum. Quer dizer, sentido de tenacidade dos líderes do seu desejo de obter uma condenação. Pilatos pensou ter achado um meio de contornar a situação e preservar a justiça, soltando o prisioneiro. Era costume, na ocasião da Páscoa, o governador agradar a multidão, soltando um prisioneiro escolhido por eles. Pilatos pensava que, sendo Jesus muito popular, o povo que já se ajuntar nessa altura, para o seu pedido anual, pediria a sua libertação. Já no último versículo, todos começaram a gritar, este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Novamente, João pressupõe um conhecimento da narrativa dos sinóticos, referindo-se a Barrabás, salteador e bandido. Quer dizer, então, irmãos e irmãs, nós terminamos aqui esse estudo do capítulo 18. Na próxima semana nós vamos estar estudando o capítulo 19
que tem como título Jesus ser sentenciado à morte de cruz. E tem depois outro título, a crucificação. E depois no outro, a morte de Jesus, que são 42 versículos até o seu sepultamento. E nós estamos terminando, que falta mais 3 capítulos para terminarmos o livro de João. Então, irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, pedir a bênção do Senhor para todos nós, os nossos familiares, e eu agradeço a todos que vêm acompanhando esse estudo do livro de João. Vamos agradecer a Deus pedindo a sua bênção. Meu Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor, porque tu és o Pai eterno, o Deus bondoso, maravilhoso, porque tu és fiel, é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Muito obrigado por esse estudo, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado pela tua igreja, abençoe cada irmão, cada irmã que vai assistir, Senhor, essa aula da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa estar dando compreensão, discernimento, sabedoria, para que eles possam entender, Senhor, aquilo que tu queres falar aos nossos corações. Perdoa nossos pecados, nossas faltas, abençoe nosso domingo, tenha um domingo abençoado, um domingo que famílias sejam abençoadas, que toda a força do mal, toda a seta do inimigo caia por terra e que tu possa abençoar com saúde, paz e alegria. É que eu te peço, te agradeço e digo, Senhor, tenha uma semana abençoada para todos nós e um domingo também abençoado. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, vamos estudar o capítulo 19 nessa semana, para quando no próximo domingo estarmos aí abordando esse livro de João no seu capítulo 19, falando ali de versículo por versículo. Tá bom? Ficam na paz, que Deus abençoe a todos e um ótimo domingo, uma boa semana.